Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Feliz Natal, feliz noite de Natal e vamos continuar a história do nascimento de Jesus para entendermos como Deus fala conosco através da vida de José, de Maria e principalmente de Jesus. José foi usado, grande homem de Deus, porque ele foi usado para um propósito grandioso. Ele e Maria, os dois guardaram silêncio de tudo que Deus fez para que Jesus ficasse em segurança, para que Jesus não fosse embora antes da hora. Deus protege aquilo que quem é dele, o que é dele, mas ele também sabe para quem ele entrega grandes projetos, grandes sonhos, porque ele quer abençoar todos os seus filhos. Mas tem pessoas que não percebem que Deus trabalha no silêncio, no nosso silêncio também. Falamos muito no silêncio de Deus, falamos muito a respeito que às vezes Deus está trabalhando, Ele está trabalhando e realmente Deus trabalha em favor de todos os seus filhos e filhas que o buscam, que o amam, que esperam no Senhor, mesmo no silêncio, mas Ele está trabalhando em nosso favor. E as palavras, elas têm muito poder. E Deus trabalha de acordo com a palavra dEle. Tudo que está escrito, Deus não retira uma vírgula da palavra dele. Tudo se cumpre conforme a vontade do Senhor. Então, quando uma pessoa ela guarda silêncio daquilo que Deus entrega para ela, está protegendo a sua bênção. José, ele foi muito usado para proteger a vida de Jesus, para ajudar Maria na jornada para que Jesus viesse e desse e mostrasse ao mundo quem é o nosso Pai Todo-Poderoso. Então vamos, através da vida deles, tirar lições grandiosas para as nossas vidas, a maneira que Deus trabalha, mas que nós devemos também fazer a nossa parte. Mateus, capítulo 2, versículo 19 em diante. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. E José era muito obediente a Deus. A obediência faz toda a diferença na vida de todos nós. O anjo do Senhor novamente apareceu a José no Egito e disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Imagina se José tivesse falado
quando Maria engravidou, se José tivesse falado desde o início sobre a gravidez de Maria. O que os seus amigos iriam dizer? O que os parentes iriam dizer? Ele guardou o segredo, porque o anjo do Senhor falou com José, e José, temente a Deus, José guardou o segredo e ficou com Maria, e assim se cumpriu o propósito de Deus na vida deles dois, de José e de Maria. E depois eles saíram com Maria, porque o anjo falou que era para sair com Maria, porque Herodes que ia querer matar o Jesus. E eles saíram em silêncio. Eles não saíram falando. Imagina, tem pessoas que recebe um chamado ou tem um sonho, está juntando dinheiro para viajar, está preparando uma mudança de cidade, às vezes mudança de país, e começa a falar para as pessoas. E como eu tinha falado, as palavras têm poder. E o inimigo das nossas almas também trabalha através das palavras das pessoas. Então, quando você guarda silêncio, fica só entre você e sua família, e você deixa para falar depois que acontece, na maioria das vezes dá tudo muito certo, porque Deus coloca sonhos e projetos em nossos corações. É Ele quem coloca e Ele nos capacita, mas só que tem pessoas que são muito inocentes e elas falam muito da sua vida para as outras pessoas. Então tem pessoas ali que vão ajudar, vão dar bons direcionamentos, vai ficar felizes de coração, vai torcer por aquela família, mas tem outras pessoas que não. E quando a pessoa sai, virou as costas, começa a falar coisas que não deve, e às vezes acontece coisas que não aconteceriam se aquela família ficasse em silêncio. José foi muito sábio. Saiu em silêncio com Maria e eles dois nem tinham onde ficar. Ela não encontrou lugar algum, nenhuma hospedagem para ficar com José até a criança nascer, até Jesus nascer. Mas eles em silêncio, eles não foram ficar falando que estavam esperando o Salvador do mundo. Eles não falaram para as pessoas, eles ficaram em silêncio. Deus trabalha em silêncio e temos que aprender com Deus a ficarmos em silêncio. Tem momentos que precisa de silêncio para que as coisas aconteçam. Quando Jesus nasceu, ainda teve um tempo de mudança, de transformação, para que aqueles inimigos daquela criança, os inimigos de Jesus, Deus tirou todos os inimigos. Herodes já tinha morrido. Herodes morreu. Um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe, vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. E Deus fala direitinho no coração da gente o tempo da bênção, o tempo da revelação, o tempo de falar para as pessoas. Jesus já estava fora de perigo, mas ainda tinha o filho de Herodes, que ficou no lugar do pai. E José foi para onde tinha que ir, foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Tudo cooperou para que se cumprisse as escrituras.
nem todas as pessoas cumprem o seu propósito na terra, cumprem o que Deus quer. Deus só quer o bem para os seus filhos. Mas tem pessoas, porque nós temos o livre-arbítrio, tem pessoas que não aceitam. E tem pessoas que é por inocência, elas não entendem. E elas começam a falar muito da sua vida e começa a acontecer coisas que não eram para acontecer. Começa a aparecer pedra de tropeço, começa a aparecer problemas, às vezes na saúde, por causa de uma inveja, por causa de palavras de maldição. Palavras, não se brinca com as palavras. Só que quem lança palavras na vida dos outros, palavras de maldição, está plantando sementes do mal para a própria vida também. E quando é na vida de uma pessoa que ela é de oração, que ela busca a Deus, que ela confia em Deus, aquela palavra, maldição sem causa não se cumpre. Então aquilo que era ruim se torna ruim para aquele perseguidor, para aquela pessoa que está perseguindo. Olha o que aconteceu com Herodes, mas você pode dizer, mas foi com Jesus. Se Deus enviou o seu único filho para nos salvar, deu a vida por nós, você acha que a sua vida não é preciosa para Deus? Somos todos preciosas e preciosos para Deus. Toda vida é preciosa para Deus. Quando uma pessoa volta para o caminho de Deus, porque tem dois caminhos, a nossa vida é assim, pautada em dois caminhos, do mal e do bem. Deus dá paz aos nossos corações quando fazemos as coisas certas. O Espírito Santo de Deus é conosco o tempo inteiro e Ele nos avisa quando a gente está em um lugar que não é o que Deus quer para as nossas vidas. Então Ele tira a gente daquele lugar e traz para o caminho certo. Quando a gente começa a entender, nossa, muda tudo, dá uma paz, é um alívio na alma. Eu já tive, antes de conhecer a palavra de Deus, eu sofri demais, porque eu falava da minha vida para todas as pessoas e eu ficava confusa demais. Eu não sabia que voz ouvir. E muitas coisas deram erradas. Muitas pessoas maravilhosas entraram na minha vida, começaram a falar da palavra de Deus, das coisas de Deus, e Deus abriu, tirou as vendas dos meus olhos espirituais, e todos os dias eu aprendo com a palavra de Deus, porque é o nosso Pai falando. Quando um filho obedece a um pai, uma mãe, no mundo natural, o que é que acontece com ele? Ele se dá bem na vida, no mundo natural. Um filho que é obediente aos pais, não anda com más amizades. Aí o filho obedece, vê que um coleguinha está fazendo uma coisa errada, não, eu não posso ficar com ele, eu vou me afastar. Aí ele estuda a criança estuda jovem, ele estuda, ele vai se formar, ele vai ouvir os conselhos do pai, vai encontrar uma boa esposa, um bom esposo, ele vai orar, ele vai falar com Deus, ele vai dar certo na vida, porque ele está se desviando do mal, ele está ouvindo o conselho dos pais. Aqui no nosso mundo natural, qual o pai e a mãe que vai dizer para o filho, vai roubar, vai matar? Só os maus. A gente sabe que infelizmente tem pessoas más ao ponto de destruir a vida dos próprios filhos, mas eu estou falando de homens e mulheres normais, que amam seus filhos, que amam seus lares e que levam uma vida pautada no bem, em trabalhar, em viver uma vida boa, uma vida próspera, uma vida com honestidade. Eu estou falando desse povo, dessas pessoas que sonham com o melhor para os seus filhos. Então, aqueles filhos que obedecem os pais, eles têm bom êxito, porque eles estão obedecendo os seus pais. E é um dos mandamentos da lei de Deus.
honrar teu pai e tua mãe. Quando um filho honra o pai e a mãe, em tudo que ele faz, ele se dá bem, porque ele está ouvindo os conselhos de sua família. Ele às vezes nem conhece a palavra de Deus, mas ele obedece aos pais. É um dos mandamentos. Aí ama teu próximo como a ti mesmo. Como os pais falam, olha, não vai fazer coisa errada, porque eu não admito. Ele já não vai fazer o mal para o outro. Olha como é natural. Os mandamentos da lei de Deus é muito natural. Não tem nada de assim, como as pessoas falam. Tem pessoas que falam, nossa, viver uma vida só de eu não posso fazer isso, não tem liberdade. Tem, pelo contrário, quem segue os mandamentos de Deus vive uma vida livre, uma vida suave, uma vida de paz no espírito, na alma, na mente, porque ela ama trabalhar, ela ama estudar, ela ama a sua família, ela respeita o seu próximo, ela tem um coração bom que ajuda pessoas, que perdoa pessoas, e ela dorme em paz, ela é livre e ela prospera em tudo, porque é a palavra de Deus que fala, quando você obedecer e andar obedecer os meus decretos e mandamentos, você prosperará em tudo. Em tudo que você fizer, você vai prosperar. Então, quando nós obedecemos a palavra de Deus, escutamos e a colocamos em prática, é nada mais, nada menos do que só viver uma vida boa, uma vida de paz. Se eu faço as coisas certas, se eu não ando com más companhias, porque más companhias corrompem os bons costumes. Eu estava falando, eu estava ouvindo pessoas falarem que em poucos dias estava se afastando de Deus. A gente acaba. Se você começa a ouvir pessoas que têm os costumes diferentes e que começa a dizer que tudo é normal, que tudo é natural, fazer coisas erradas, às vezes acha engraçado, começa a rir e isso e aquilo, a pessoa às vezes começa pegando os costumes sem nem perceber. É como você viver com outra pessoa que começa a falar uma palavra que não devia, aí depois mais outra, se você não se corrigir, não tiver cuidado, é um sotaque. Um exemplo, uma pessoa sai de um estado de São Paulo e vai para o Rio de Janeiro. Daqui a pouco você está com um sotaque carioca. Vai mudando a maneira de falar pela convivência. Então, quando olhamos as coisas de Deus, quando prestamos atenção, preste atenção nos sinais de Deus na sua vida. Às vezes uma pessoa tem um sonho, Deus falando com ela em sonho, e ela nem se apercebe, ela não para prestar atenção nos sinais de Deus. Preste atenção, fique em silêncio, porque você não vai confiar algo seu que para uma pessoa que você sabe que fala muito, uma pessoa que fala muito, que fala... você conhece alguém que fala demais e não deixa você falar nada? Quando você está conversando com ela, só ela fala. O que é que essa pessoa aprende na vida se ela não escuta? Nós temos que parar para escutar a Deus, escutar os conselhos do Espírito Santo de Deus. Ele é nosso aconselhador e ele ajuda e nos dá direcionamento. Quando paramos, ficamos em silêncio, esperando o tempo certo, quando é depois você conta as suas bênçãos, quando ela já aconteceu. Foi o que aconteceu com Jesus. José e Maria guardaram o segredo, cuidaram da criança, cuidaram do propósito de Deus. Olha que coisa mais linda. Jesus veio, nasceu. Ele poderia, imagina, o todo-poderoso Filho de Deus, e nasceu em segredo, em silêncio. Só os reis magos tiveram o aviso de que eles nasceram.
Só os reis. Imagina, poderia ter sido uma festa, poderia ter sido chamado milhares de pessoas e deveria, no pensamento da gente. Você não faria festa se você tivesse milhões e soubesse que o Todo-Poderoso estava nascendo? Você não ia fazer uma grande festa para Jesus? Olha, nasceu o menino Jesus e ele recebeu os presentes que os 3 reis levaram para ele, para que ele tivesse o sustento. Deus dá o sustento quando ele te dá um sonho, quando ele te dá um propósito, ele sustenta. Você não precisa se preocupar com aquilo que Deus te dá. Você só precisa proteger aquilo que Deus te dá. Você entendeu a palavra de hoje? Ela é para você que tem algo dentro do teu coração que Deus colocou e que vai se realizar. Fica em silêncio. Guarda silêncio das coisas dos teus filhos. Não fala para as pessoas: olha, meu filho, minha filha vai fazer tal viagem. Ah, meu filho vai entrar em tal faculdade. Deixa que ele entre, depois você fala. Fique em silêncio. Guarda silêncio dos teus tesouros. Depois todas as pessoas vão ver. Depois todos viram o Criador, o verdadeiro Deus encarnado, Jesus, curando, libertando, fazendo milagres. Olha, o ministério de Jesus foi a coisa mais linda do mundo, porque ele nos ensinou até hoje. Estamos aprendendo. Cada vez que a gente lê a palavra de Deus, a gente se surpreende. Ele fala todos os dias conosco. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus por esse lindo Natal, por essas bênçãos derramadas na vida do teu povo. A tua palavra, Senhor, ela prospera em nossas vidas. Nossa mente é liberta, nossos corações têm paz, o nosso espírito, a alegria do Senhor prevalece em nossas vidas e o propósito de Deus vai se cumprir na tua vida, na tua casa, na tua família. O propósito de Deus vai se cumprir em nossas vidas, porque Deus age em favor daqueles que o buscam. E quem vai impedir o propósito de Deus de se cumprir? Creia nessa palavra, só espere em Deus. Guarda silêncio. Vamos esperar em Deus. Depois você volta aqui e conta para a glória de Deus o seu milagre, o que Deus operou na tua vida através da palavra dele. E é em nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus.